Aqui está Nancy DeMoss Hughes com uma pergunta que nos faz refletir. O apóstolo Paulo, aquele que fundou várias das primeiras igrejas do Novo Testamento, ele precisava de oração. Se ele precisava de oração, você acha que o seu pastor pode pastorear com sucesso sem as suas orações? Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Hughes, autora de Vamos à Igreja, na voz de Renata Santos. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Hoje vamos entender por que esse é um hábito tão importante. Também vamos ouvir um membro da igreja que foi muito além de orar pelo seu pastor. Aqui está Nancy, continuando a série chamada Submetam-se aos seus líderes. Hoje eu quero falar sobre o que eu acredito ser a maneira mais importante de você demonstrar graça, apreço e encorajar o seu pastor. Nessa série, o nosso foco tem sido em como podemos honrar os nossos líderes espirituais, como podemos ser uma bênção para eles, como podemos sustentar as suas mãos, apoiá-los e encorajá-los. Devemos ser as suas torcedoras. O trabalho deles é árduo. Liderar o rebanho de Deus hoje em dia é um desafio enorme. Eles têm que lidar com pessoas em todos os níveis de maturidade e até mesmo com pessoas perdidas. É um trabalho difícil. Uma das grandes alegrias da minha vida é poder encorajar homens de Deus que são pastores e líderes espirituais, sustentando as suas mãos e desafiando as mulheres que ouvem o Aviva Nossos Corações a dizer: como podemos encorajar esses homens de Deus que apacentam espiritualmente o rebanho? Temos falado sobre diferentes maneiras de encorajá-los, mas eu não acho que exista maneira mais importante de fazer isso do que a maneira sobre a qual vamos falar hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, resume esse princípio em poucas palavras. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses: irmãos, orem também por nós. Orem por nós. O apóstolo Paulo, aquele que teve visões indescritíveis do trono de Deus, aquele a quem Deus deu a responsabilidade e a inspiração para escrever uma grande parte do nosso Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aquele que fundou várias igrejas no Novo Testamento, ele precisava de oração. Se ele precisava de oração, você acha que o seu pastor pode pastorear com sucesso sem as suas orações? Paulo disse: irmãos, orem também por nós. Você lê isso diversas vezes no Novo Testamento, especialmente nas epístolas. Em Hebreus 13, versículo 18, não sabemos quem é o autor, mas ele diz: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Os nossos pastores, os nossos líderes espirituais e as suas famílias precisam das nossas orações. Eles são humanos, são fracos, são falíveis, são alvos do inimigo. Eles enfrentam tentações com as quais nem conseguimos nos identificar. Eles têm pés de barro, eles têm fraquezas, eles têm pontos cegos. Eles são seres humanos e precisam das nossas orações. A fim de nos prepararmos para essa série, fizemos uma pequena pesquisa no nosso site com algumas das nossas ouvintes. Perguntamos a elas como elas encorajam e reagem aos seus pastores e líderes espirituais, e uma das perguntas foi sobre oração. Eu não cheguei a ficar surpresa, mas me entristeceu ver que 42% das respondentes disseram que raramente oram especificamente pelo seu pastor. 45% disseram que raramente oram pelos líderes da igreja. Eu preciso confessar que eu senti minha consciência pesar quando eu li essas estatísticas. Deus tocou o meu coração, mostrando que eu não oro como deveria pelos meus pastores e líderes espirituais. Será que é de se admirar que tenhamos alguns dos problemas e questões que temos nas nossas igrejas, se não somos um povo de oração? Ao orar, comece agradecendo a Deus pelos líderes que Ele colocou na sua vida.
Agradeça a Deus por esses homens que seguiram o chamado de Deus, que, em muitos casos, fizeram sacrifícios para pastorear o rebanho de Deus. Depois ore fielmente pelos homens que estão em posições de liderança espiritual sobre a sua vida. Tome a iniciativa de descobrir como pode orar pelos seus líderes espirituais. Pergunte a eles como você pode orar por eles. Pergunte à esposa do seu pastor: como eu posso orar por você esta semana? Você pode fazer isso até mesmo de forma regular, pode fazer isso semanalmente. Você pode dizer: pastor, tem um grupo de mulheres que desejam orar por você e pela sua família. Você gostaria de mandar um e-mail, uma vez por semana, contando o que está no seu coração para que possamos orar sobre isso? Sobre o que você vai pregar no próximo domingo? Podemos estar em oração enquanto você prepara a mensagem? Tome a iniciativa de descobrir como você pode orar. Não apenas ore por eles, mas ore com eles. Em algumas ocasiões, eu já tive a grande alegria de orar com líderes cristãos, junto com suas esposas. E eu digo: posso orar por vocês como um casal, um momentinho? Quero abençoá-los, quero orar por vocês. Eu oro pela bênção de Deus, pelo encorajamento de Deus, pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus. Oro com eles, oro sobre eles para que saibam que o meu desejo é encorajá-los. Eu sei que isso me encoraja muito. As pessoas que oram por mim, que me apresentam diante do Senhor e me dizem que estão orando por mim, ou param para dizer: posso orar com você? Isso derrama uma graça tão grande sobre o meu coração. Me encoraja, me desafia, me faz perceber que eu não estou nessa batalha sozinha. Eu não tenho apenas a graça de Deus, mas eu tenho outras pessoas que estão nessa batalha comigo. Eu preciso disso. O seu pastor precisa disso. Os líderes da sua igreja precisam disso. Os líderes espirituais da sua igreja precisam disso. Vou sugerir algumas maneiras de você orar pelo seu pastor. Não tente anotar tudo, porque eu vou fazer as sugestões rapidamente e outras ideias vão surgir na sua mente. Na verdade, uma coisa que você pode fazer é orar por ele da mesma maneira que você gostaria que orassem por você mesma. Quaisquer que sejam as suas necessidades, qualquer que seja a situação pela qual você está passando, é bem provável que os seus líderes espirituais também passem por coisas parecidas. Está passando por um problema no seu casamento? Você e o seu cônjuge não estão se comunicando muito bem? Ore pelo casamento do seu pastor. Você pode pensar: mas eles nunca têm problemas de comunicação. Isso é o que você pensa. Eles têm sim. Eles têm momentos em que o pastor está tão ocupado que a esposa sente que todo mundo na igreja está recebendo atenção, menos ela. Ore para que eles tenham tempo juntos como casal, para se comunicarem. Ore para que os conflitos não se tornem uma barreira entre eles, que eles sejam rápidos em lidar com os problemas do casamento, assim como você precisa ser rápida em lidar com os problemas do seu próprio casamento. Ore pela caminhada pessoal do seu pastor com Deus. Ore pela vida devocional dele, pelo tempo que ele passa a sós com Deus. Eu sei muito bem que essa é uma oração da qual eu mesma preciso. Eu estudo praticamente o tempo todo para trazer essas lições para o podcast. Mas é fácil tomar atalhos nos meus momentos pessoais de adoração, oração e leitura devocional da palavra. Eu preciso que você ore por mim nessa área. Se eu chegar ao ponto em que eu só estou ensinando o conteúdo da palavra de Deus, sem me encontrar diariamente com o Senhor para ouvi-lo e estar na sua presença, em algum momento você vai perceber isso, porque a unção vai acabar indo embora. Esse podcast vai ter conteúdo, mas eu não vou ter a paixão e o amor por Cristo. Então, interceda por mim, mas ore também pelos seus líderes espirituais. Ore para que eles amem a Deus com todo o coração, alma, força e mente, que amem a Deus mais do que amam o ministério. Essa é outra área em que eu preciso da sua oração.
Ore pelo caráter e integridade deles. Ore para que sejam moralmente puros. Ore por proteção contra tentações. Você pode pensar: meu pastor não é tentado a ter pensamentos imorais. Eu garanto que ele é. Não importa quão piedoso ele seja, quantos anos ele tenha, quão maduro ele seja, eu garanto que se ele é homem, ele sofre tentações nessa área. Ele é tentado a ter pensamentos impuros. Ele é tentado a pensar de forma indevida sobre as mulheres. E te garanto também que ele se vê em situações em que poderia ser infiel à esposa. Ore para que Deus guarde o coração dele. Muitos desses homens que caem em pecado e precisam deixar o ministério me levam a perguntar: será que as pessoas estavam orando por eles? Estavam sustentando as mãos deles? Como é que eles caíram? Como é que eles se encheram de orgulho? Como é que eles ficaram tão sobrecarregados de desânimo que tiveram que abandonar o ministério? Quem estava sustentando as mãos deles? Quem estava orando por eles? E às vezes eu me pergunto se nós não temos alguma responsabilidade nesses casos. Eu não estou dizendo que eles não são responsáveis, eles são. Mas eu fico me perguntando se criamos um ambiente de intercessão em que estamos apresentando esses homens diante do trono da graça. Irmãos, orem também por nós, disse Paulo. Ore pelo casamento dele, ore pela esposa dele, ore pela esposa dele. É muito difícil estar no ministério e ver o seu marido se dedicar à congregação e às pessoas, seja tarde da noite ou bem cedo de manhã, e depois ver ele sendo apunhalado pelas costas por algumas dessas mesmas pessoas que ele trouxe a Cristo, discipulou ou a quem se dedicou. É muito difícil para a esposa ver o marido sendo criticado. Ela é tentada a guardar mágoa. Ore para que ela não guarde mágoa. Deus não dá graça à esposa para tratar das ofensas do marido. Ela precisa de graça para confiar o marido ao Senhor. Ore pela esposa dele. Ore pelos filhos dele. São filhos que estão crescendo em lares envolvidos no ministério. Já vi alguns desses filhos crescerem e amarem o ministério. Mas também vi filhos crescerem e depois desejarem não ter nada a ver com o ministério. A que eles foram expostos? O que viram? Que tipo de pressão observaram seu pai ter que suportar? O que viram nos bastidores da vida da igreja que os fez querer se afastar o máximo possível do ministério? Ore por essas crianças e pelo pastor e a esposa, à medida que apacentam seus próprios filhos. Ore pela unção divina no ministério dele. Ore por unção, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha, ele pode estudar 100 horas por semana, mas não vai adiantar nada. Vai ser palha, vai ser inútil, se a unção e o poder do Espírito Santo não estiverem sobre o ministério dele. Você acha que a pregação do seu pastor não tem unção? Você está orando por isso? Ore para que ele tenha o coração de um pastor, para que ame o seu povo. Ore durante o tempo em que ele está preparando as mensagens. Ore pela sua agenda. Ore para que ele não ceda ao desânimo e ao orgulho. São tantas coisas pelas quais você pode orar pelo seu pastor. Espero que você aproveite essa pequena parte que preparamos para você com algumas outras formas de orar pelo seu pastor. Gardner Spring foi um pastor que serviu uma igreja na cidade de Nova York por 63 anos no século XIX. Ele escreveu uma mensagem naquela época que acho que continua profunda e extremamente necessária em nossa geração. A mensagem foi chamada Um Apelo a que se ore pelos pastores. Deixa eu ler algumas partes dela. Deixa este pensamento penetrar profundamente no coração de toda a igreja. Um pastor será o reflexo das orações do seu povo. Pois quem e o que são os ministros? Homens frágeis, falíveis, pecadores, expostos a todo tipo de armadilhas, a tentações de toda forma.
e pelo posto que ocupam, eles são um alvo mais fácil para as flechas inflamadas do inimigo. Portanto, quão perigosa é a condição do ministro cujo coração não é encorajado, cujas mãos não são fortalecidas e que não é sustentado pelas orações do seu povo. É um preço temeroso que se permite que ministros subam ao púlpito sem serem precedidos, acompanhados e seguidos pelas orações fervorosas da igreja. Daí eu te digo, se você vai à igreja e espera receber algo da mensagem do seu pastor no domingo de manhã, sem ter parado antes do culto para orar por ele, não se surpreenda se você não receber nenhuma grande bênção. Ore. Ele diz, não é de se admirar que o púlpito seja tão impotente e os ministros estejam frequentemente desanimados quando há tão poucos para sustentar as suas mãos. Quando as igrejas deixam de orar pelos ministros, os ministros deixarão de ser uma bênção para as igrejas. Ore pelos pastores, ore pelos líderes espirituais. Paulo disse, irmãos, orem por nós. Uau, que lembrete encorajador de Nancy DeMoss Wogemuth. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar no meu compromisso de orar pelos líderes da minha igreja. Lembre-se de que você pode consultar a transcrição do episódio de hoje em avivanossoscorações.com. Além disso, muitos dos conceitos que Nancy compartilhou ao longo desta semana estão registrados em um livreto que ela escreveu chamado Vamos à Igreja. Inclusive, uma das sessões deste livreto é um desafio de 30 dias de oração pelo seu pastor. A versão digital do livreto está disponível para compra no nosso site por uma doação de qualquer valor. Você também pode receber o livreto impresso por R$10 mais o valor do frete, que depende da quantidade de cópias adquiridas. Para saber mais informações, encontre o livreto clicando na aba Livro/Livretos no nosso site. Aproveite essa oportunidade! Para encerrar essa série, vamos voltar no tempo para ouvir uma conversa da Nancy com um pastor e 2 membros da igreja dele lá em 2005. Acredito que você verá em breve como essa conversa casa com este conceito de orar pelos nossos pastores. O pastor Bob Moore já está com Jesus desde 2010, mas esse é um testemunho precioso do poder que a oração tem de afetar não somente aqueles por quem oramos, mas também aqueles que oram. Vamos ouvir uma parte dessa entrevista do Revival Heart de 2005 e pedir a Deus que faça crescer em nós o desejo de orar pelos nossos pastores. Muito obrigada por se juntar a nós no Aviva Nossos Corações hoje. Eu sou grato, Nancy, pela sua amizade e pelo relacionamento que tivemos ao longo dos anos. É uma honra ter a oportunidade de tentar ser uma fonte de encorajamento para os outros pastores hoje. Obrigado por nos convidar. E você tem aqui um querido casal de amigos seus que também são meus amigos. Jerry e Susan Cherry são um casal da sua igreja e queremos que compartilhem um pouco da história deles e como o coração deles se conectou com o seu. Jerry e Susan, bem-vindos ao Aviva Nossos Corações. E obrigada por se juntarem a nós hoje. Obrigada, Nancy, por nos receber hoje. Estamos felizes de estar aqui. Obrigado, Nancy. Há vários anos, o Senhor colocou no coração de vocês um desejo de ser mais do que apenas membros sentados no banco ouvindo o pastor pregar. Contem pra gente como Deus começou a trabalhar no coração de vocês e como o anseio por um ministério de oração pelo pastor se desenvolveu. Bem, Nancy, eu cansei de ser apenas um membro. Eu era membro da igreja e diácono. Doei e amei o meu pastor por todos aqueles anos, até 9 anos atrás. Comecei a buscar ao Senhor perguntando como Ele poderia me usar. A minha esposa Susan tem uma voz maravilhosa e canta nas reuniões de avivamento. Comecei a buscar o Senhor, aos 50 anos, perguntando como Ele poderia me usar nos meus anos mais maduros. Eu queria garantir que eu iria me gastar ao invés de enferrujar. Então comecei a orar e jejuar, buscando o Senhor para saber como Ele poderia me usar para edificar a minha igreja, para edificar o seu reino. Orei e jejuei por cerca de 27 dias. Foi a primeira vez que eu jejuei na vida. Deus me levou a fazer isso.
O pastor tinha convidado um homem querido para conduzir um culto de oração, um certo final de semana. Susan e eu participamos. Notei que toda vez que ele usava o nome de Jesus, lágrimas caíam dos seus olhos. Eu sabia que ele tinha algo um pouco diferente do que eu tinha. Então levamos aquele casal para casa aquela noite, junto com o irmão Bob e a irmã Joyce, e servimos o jantar para eles. Depois de comer, fomos para a sala de estar e eles começaram a orar por nós. Este querido irmão se ajoelhou e começou a orar, e eu pude sentir suas lágrimas quentes caindo nas minhas costas. Depois que saíram, Susan e eu ficamos sentados no nosso quarto. Ela me perguntou o que estava acontecendo. E Nancy, ao longo dos anos, eu fiz meu devocional assiduamente. Todas as manhãs eu passava 1 hora com o Senhor. Olhei para minha esposa e disse: Amor, eu nem sei como orar. Então disse: Pela graça de Deus, vou aprender como. Durante aquele final de semana, enquanto levávamos Bill e Marianne ao aeroporto, Deus falou ao meu coração no caminho de volta e me chamou para o ministério de parceiros de oração. Naquela noite, anunciei à igreja que acreditava que Deus estava me levando a iniciar um grupo de oração de homens, com a finalidade de orar pelo nosso pastor. Na semana seguinte, liguei para cerca de 70 homens que estavam naquela reunião de oração e 56 homens disseram: Irmão Jerry, nós vamos com você. E assim começamos um ministério de parceiros de oração pelo nosso pastor. Toda vez que ele prega na nossa igreja, no domingo de manhã e à noite, há um grupo de 10 a 12 homens orando debaixo da área do púlpito, que é onde colocamos a nossa sala de oração. Nos primeiros 4 ou 5 anos, ficamos apenas com homens orando pelo nosso pastor e orando pelos cultos, porque eu sabia que os homens iriam recuar e deixar que as mulheres fizessem as coisas que Deus os chamou para fazer. Então muitos desses homens sentiram o mesmo que você, que realmente não sabiam como orar até aquele momento? Alguns homens me disseram: Irmão Jerry, eu nunca orei em voz alta. Então misturei os jovens com os mais velhos, para que os mais velhos conseguissem vigor dos jovens e os jovens conseguissem a sabedoria dos mais velhos. Depois de provavelmente umas 4 ou 5 vezes orando lá atrás, eles começaram a aprender a orar. E agora, eles oram na frente de toda a igreja pelas ofertas. Nancy, eu já vi nossa igreja se quebrantar quando os homens passam 1h30 com o Senhor, depois saem para orar lá na frente. Não são aquelas orações típicas de abençoe essa oferta ou os ofertantes. Parece que eles conseguem agarrar o braço de Deus. Eles estiveram com Deus por 1h30, suplicando pelo pastor, suplicando pelos cultos, suplicando pelo nome de pessoas que eles sabem que podem estar perdidas, frias ou indiferentes nos cultos. Isso literalmente transformou a nossa igreja nesses 9 anos em que temos feito isso. Susan, o que significou para você ter um marido que assume a liderança orando dessa forma? Significa tudo para mim. Irmão Bob, o Jerry veio até você e te contou no começo que ele tinha esse fardo pela oração? Bem, depois que tivemos a conferência de oração, ele compartilhou comigo o que queria fazer. Eu já estava tentando reunir um grupo de homens para orar. Na verdade, eu ia para a igreja aos sábados à noite e orava sozinho e convidava os homens da igreja a virem. Ao longo de meses, muitos poucos homens apareceram. Então um dia subi ao púlpito e disse que eu estava indo à igreja aos sábados à noite para orar e que não faria mais isso. Eu ia ficar em casa e orar. Eu fiquei um pouco desanimado com isso. Talvez eu não devesse ter falado assim, mas falei. Quando Deus tocou no coração de Jerry, parecia ser o momento certo. O fato de que eu tinha tentado fazer algo e não consegui e, ainda assim, Deus levantou o Jerry, o Senhor realmente nos abençoou por meio da submissão e rendição dele ao liderar esse ministério. Então, sim, ele compartilhou comigo o que queria fazer e como ele e Susan queriam orar por mim. Me pediram para escrever as minhas necessidades. Eu escrevi uma lista longa de coisas e entreguei para eles. Eles começaram a orar e continuam orando fielmente por todas aquelas necessidades, além de muitas outras desde então. Então não foi só uma questão de pessoas orarem durante os cultos. Foi um casal que se importou com você e orava fielmente por você. Bem, é claro que o Jerry não falava sobre isso, mas ele ora todos os dias, todas as manhãs, não apenas por mim, mas por toda a equipe da igreja,
pelas esposas deles, pelos filhos deles, pelos netos deles. E não apenas pela equipe da sua igreja, aliás. Eu sei que ele e Susan oram pela equipe do nosso ministério e conhecem os nomes dos filhos e netos das pessoas da nossa equipe. Alguns deles melhor do que eu, porque estão sempre em intercessão. Sabe, Deus deu a ele e a Susan esse chamado. Acho que o primeiro para o Jerry, e depois acho que a Susan sentiu o mesmo chamado pela influência e pelo poder de um marido de oração. E ambos têm um papel vital no ministério de oração, não apenas na nossa igreja, mas Deus os usou em lugares por todo o país para encorajar as igrejas a orarem pelos seus pastores e orarem pela sua própria igreja. Frequentemente deixo ele pregar em uma igreja antes de eu mesmo ir. Quando chego lá, alguns deles dizem que não há mais necessidade de eu estar lá. Deus usou o Jerry como um membro comum da igreja. As pessoas na congregação acham impressionante verem um membro como eles que tem um amor tão profundo por Deus e pela oração. Irmão Jerry, esse amor pela oração foi algo que aumentou e se desenvolveu com o tempo? Ou ele surgiu assim, de repente? Bem, Nancy, eu diria que ele aumentou ao longo desses anos, mas por algum motivo, o Senhor colocou no meu coração um fardo maior pelo meu pastor do que apenas orar durante o culto e incentivar outros homens a orarem. Percebi imediatamente como nossos pastores precisam de oração. Sabe, nós os colocamos em um pedestal. Não acho que um pastor se coloque no pedestal, mas eles são tão necessitados quanto nós. E eu comecei a perceber isso quase que imediatamente. Fui até meu pastor, acho que 2 dias depois que Deus colocou esse desejo no meu coração, e contei o que eu gostaria que ele fizesse. Ele me deu 17 pedidos de oração, pelos quais eu poderia começar a orar, além de mais de 100 versículos das Escrituras que acompanhavam esses 17 pedidos. Minha esposa digitou tudo e começamos a orar pelo irmão Bob imediatamente. Esses homens não são apenas responsáveis por orar uma vez por mês durante o culto. Eles têm o compromisso de orar diariamente pelo pastor e sua esposa. Deus ligou meu coração ao do irmão Bob, assim como aconteceu com Jonas e Davi em 1 Samuel 18, como se os nossos corações tivessem sido costurados juntos. Eu me tornei um Jonatas para o meu pastor, porque Jonatas tirou o seu manto, baixou sua espada e escudo e deixou sua lança. Fui até o meu pastor e coloquei tudo o que eu tinha à disposição dele. Ele pode ter qualquer coisa que eu tenha, qualquer bem material. Quando vou às igrejas, tento ensinar aos membros a grande responsabilidade que eles têm de orar pelo seu pastor. Não apenas orar por ele, mas garantir que suas necessidades financeiras e materiais sejam atendidas, se possível. Não apenas oramos pelo nosso pastor, mas garantimos que as suas necessidades sejam atendidas. Temos um irmão precioso que lava o carro do pastor, outro que apara a grama dele. Outros garantem que outras necessidades sejam atendidas. O Ministério de Oração uniu um grupo de homens que veem que o seu pastor é exatamente como eles. Eu descobri que Satanás faz um estrago maior se ele conseguir destruir um pastor. Se ele conseguir fazer um pastor cair em pecado, leva vários anos para uma comunidade superar isso. Deus me livre que um membro ou diácono ou outros homens da igreja caiam em pecado. Mas quando se trata de pastores, o dano causado à comunidade é muito maior. Assumi o compromisso de orar pelo irmão Bob todos os dias. As pessoas me perguntam: irmão Jerry, como que você ora? Quase 1 hora por dia pelo seu pastor? Eu tenho aquela lista de 17 pedidos. Ele tem 13 netos e leva um tempo para orar por todos esses nomes. E depois, oro pela sua preciosa esposa e outras necessidades que ele tem. Então, amar o meu pastor é como aquele relato que lemos em Êxodo, em que as mãos de Moisés precisavam ser amparadas. Ele precisava de um Ur. Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés na batalha. Nossos pastores estão cansados. Acho que a segunda-feira é provavelmente o dia em que eles são mais atacados. Depois de um domingo maravilhoso com o Senhor, pregando 2 mensagens, é nesse momento que eles ficam mais vulneráveis. Por isso, na segunda-feira, o nosso pastor vem até o meu escritório. Eu me reúno com um grupo de empresários da nossa igreja e com outro membro da equipe toda segunda de manhã, das 6 às 8, para orarmos pelo nosso pastor e por toda a equipe neste tempo. Que exemplo inspirador! Acabamos de ouvir uma conversa gravada em 2005 entre Nancy, que na época era Nancy Lee DeMoss, Jerry e Susan Cherry, e o pastor deles, o saudoso Dr. Bob Moore.
Não se trata tanto do tempo que você passa orando pelos seus líderes, mas sim do coração por trás dessa oração. Espero que você tenha sido desafiada a ser mais constante em orar pelo seu pastor, pela família dele e pelos outros líderes da sua igreja. Agora vamos encerrar em oração. Com você, Nancy. Pai, neste momento queremos elevar nossos corações a Ti, em favor dos nossos pastores, dos nossos líderes espirituais. Obrigada, Senhor, por esses homens de Deus que servem ao Teu rebanho, que atenderam ao Teu chamado, aqueles que neste momento estão em seus escritórios se preparando para ministrar a Tua palavra no próximo final de semana às Tuas ovelhas. Oramos pela Tua bênção sobre eles, Senhor. Oramos pela Tua cobertura, oramos pela Tua proteção sobre as suas vidas. Ó Deus, eu oro para que eles sejam homens de Deus, que sejam apaixonados por Ti, que o Senhor acenda em seus corações uma chama de amor por Ti e pelo rebanho. Eu oro para que sejam homens puros, homens de caráter íntegro, homens firmes na sã doutrina bíblica. Oro para que o Senhor lhes dê sabedoria nas situações que estão enfrentando. São situações difíceis. Podem estar envolvidos hoje em aconselhamentos que exigem a Tua sabedoria, Senhor. Peço pela Tua proteção sobre eles. Proteja-os do orgulho, proteja-os do desânimo, proteja-os dos dardos inflamados do maligno. Eu oro pela Tua proteção sobre os seus casamentos, sobre os seus filhos. Eu oro, Senhor, para que esses homens sejam servos ungidos e fiéis a Ti e ao Teu povo. Senhor, nos ajuda a sustentar os braços desses homens, de suas famílias e dos líderes espirituais. Não apenas os da nossa própria igreja, mas também os de todo o país. Eu oro pelos nossos pastores, pelos mestres da Bíblia, por aqueles que têm ministérios na rádio e na TV, por aqueles que atuam em diferentes áreas. Senhor, dá-nos pastores e líderes piedosos e fiéis. Ajuda-nos a encorajá-los a viverem assim por meio das nossas orações. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo por meio desses homens. Abençoe e transforme nossas vidas e nos ajude a abençoá-los e a encorajá-los com nossas constantes orações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.